Olá, um bom dia para você. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, recebeu ontem o relatório do Tribunal de Contas da União, recomendando a aprovação com ressalvas das contas de 2017 do governo Temer. Apesar de a oposição considerar pertinente a observação quanto ao teto de gastos, os governistas avaliam como precipitadas mudanças na regra. Acompanhe agora na reportagem de Érica Christian. Ao aprovar com 22 ressalvas as contas de 2017 do governo Temer, o TCU alertou para um possível apagão do país com o teto de gastos. A corte destacou que a queda na arrecadação e o aumento de despesas vão impedir futuramente até o pagamento de salários. Com o teto de gastos limitado e o crescimento das despesas de pessoal e previdenciárias, você tem que diminuir aquelas despesas discricionárias, muitas vezes investimentos, podendo inclusive paralisar o país, a máquina pública, em março de 2024. O senador Humberto Costa lembrou que a oposição alertou para o engessamento do governo com o teto de gastos ao destacar a redução de investimentos e de repasses para as áreas sociais. Para ele, o próximo presidente da República deverá rever a regra. Não tenho nenhuma dúvida, porque os danos, particularmente a economia e as condições de vida da população são muito amplas. Segundo a lei em vigor, a regra do teto de gastos só poderá ser revista em 2027. O então relator do orçamento de 2017, senador Dário Berger, considera prematura qualquer mudança agora. É precipitado reconsiderarmos a aplicação da PEC dos gastos, que veio para inibir, vamos dizer assim, a irresponsabilidade fiscal do governo, que sempre gastou mais do que arrecadou, levando ao país a um rombo de 170 bilhões de reais. Outra ressalva do Tribunal de Contas da União são as renúncias fiscais. Segundo o TCU, o governo Temer abriu mão de 355 bilhões de reais em arrecadação de impostos no ano passado. Sem a concessão desses benefícios, o país teria um superávit e não estaria com as contas no vermelho. 84% delas tem caráter indeterminado, prazo indeterminado. 84%. E 44% dessas renúncias, elas não têm gestão. A senadora Vanessa Graziotin destacou que a Zona Franca de Manaus é a única renúncia que traz resultados para a sociedade, com a geração de emprego e renda. Os demais eles contrariam o próprio texto constitucional, que mostra, primeiro, que tem que haver um controle de toda forma de renúncia fiscal e, segundo, que a renúncia fiscal deva vir para combater as desigualdades regionais. Já o senador Randolfo Rodrigues avalia que a aprovação do projeto, que obriga os governos a divulgarem os nomes das empresas beneficiadas por renúncia fiscal, vai contribuir para o debate da revisão das isenções ou redução de impostos. Se nós não sabemos quem foi beneficiado, enquanto foi beneficiado e por quanto tempo foi beneficiado, como se poderá cobrar e exigir deles a devolução devida ou o retorno em serviços à sociedade? As contas de 2017 do governo do presidente Michel Temer, com as ressalvas, serão discutidas pela Comissão Mista de Orçamento e depois analisadas pelo plenário do Congresso Nacional. O Senado concluiu a votação em plenário da proposta que obriga a rede pública a oferecer exames de vista e de audição aos alunos que entram no ensino fundamental. Uma das causas de dificuldade de aprendizagem nas escolas vem de problemas de visão e audição dos estudantes. Muitas vezes a criança já nasce com algum comprometimento auditivo ou visual e nem os pais nem os professores percebem algo fora do normal. Pensando nisso, os senadores aprovaram uma proposta que obriga a rede pública a oferecer exames para detectar esses problemas. É um projeto meritório, eu vou apoiá-lo, estou apoiando. Até porque eu tenho uma experiência pessoal, eu faltei à prevenção da minha própria visão e eu terminei tendo um acidente, um descolamento de retina, porque não fui ao oftalmologista no dia marcado. Portanto, é importante aprovar esse projeto para que se faça a prevenção nos nossos jovens, para que não tenham sequelas mais na frente. Nós estamos investindo nas crianças, que representam a esperança viva de um futuro melhor para nós.
E, portanto, fico muito satisfeito e muito feliz com essa iniciativa. Na semana passada, o plenário havia discutido e aprovado a matéria em primeiro turno, mas ela precisou de mais uma sessão de votação, porque o texto foi modificado e virou um substitutivo. Ele volta agora para a análise dos deputados. Os senadores também aprovaram os nomes de João Almino de Souza Filho para embaixador do Brasil no Equador e de Pompeu Andreucci Neto na Espanha. Hoje é quinta-feira de uma semana especial para o mundo, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, finalmente encontrou-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Vamos então conversar sobre isso com o nosso comentarista internacional, Marcos Magalhães. Marcos, as ondas de paz vindas da Singapura podem chegar também aqui ao Brasil? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a você. Pois é, Singapura e Brasília estão a 17 mil quilômetros de distância. Mas a aproximação com a Coreia do Norte começou por aqui bem antes da cúpula de Trump e Kim. A Coreia do Norte inaugurou sua embaixada em Brasília em 2005. O Brasil abriu embaixada em Pyongyang 4 anos depois. Há uma semana, o Senado instituiu o Grupo Parlamentar Brasil-República Popular Democrática da Coreia, que tem como presidente a senadora Vanessa Graziotin e como vice-presidente os senadores Fernando Collor e Pedro Chaves. A proposta de criação do grupo nasceu durante uma visita de Collor e Pedro Chaves à Coreia do Norte. E esse grupo faz parte de uma agenda política que inclui a aprovação pela Câmara e pelo Senado de um acordo de cooperação econômica e técnica entre os dois países, além da concessão de vistos a jovens norte-coreanos para estudar português aqui no Brasil. A agenda, como informou Collor, inclui ainda a indicação pelo Brasil de um novo embaixador em Pyongyang. Existe um longo caminho pela frente para que a Coreia do Norte tenha relações mais densas com o Brasil e ainda mais com os Estados Unidos. Mas já não se fala mais da ameaça de mísseis norte-coreanos sobre cidades como Seul e Tóquio. Especialistas em todo o mundo, Thiago, estão envolvidos em longos debates sobre quem foi mais beneficiado com a reunião de cúpula. Até agora, Kim Jong-un aparece como vencedor, depois de uma aposta de risco com o seu programa nuclear. E Donald Trump, Marcos, ele já propôs um final feliz para essa disputa entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte? Pois é, Thiago, como nós vamos ver aqui agora, Trump deu de presente a Kim um vídeo em que mostra como a Coreia do Norte poderá lucrar com a pacificação da Península Coreana. O vídeo mostra novas construções em Pyongyang e trens de alta velocidade cruzando um país ainda imaginário. Mas é sempre bom lembrar que a Coreia do Norte, ainda a nação mais fechada do mundo, está localizada geograficamente entre a China, segunda maior potência do planeta, e a Coreia do Sul, um dos gigantes mundiais na criação de novas tecnologias. O potencial de crescimento da Coreia do Norte é grande, mas as dificuldades políticas no caminho ainda são bem maiores. Por isso, Thiago, ainda é difícil de prever qual é o final desse filme. Pois é, vamos acompanhar. Obrigado pelas suas informações e até a próxima semana. Obrigado a você e obrigado, Thiago. Obrigado a você também. Outras comissões também se reúnem nesta manhã. Vamos então conferir na nossa agenda. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá audiência pública para debater a Seguridade Social nos 30 anos da Constituição Federal. E às 10 horas, os senadores da CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes votam requerimentos de convocação. 2 projetos que tentam regulamentar o uso de informações pessoais na internet tramitam aqui no Senado. A falta de legislação no Brasil sobre o assunto já pode afetar as relações do país com a União Europeia, que adotou este ano uma lei sobre o uso dessas informações. Quem aqui já pesquisou algum produto na internet e logo depois viu um anúncio desse mesmo produto na rede social? Pois é, a mesma tecnologia que permite vários avanços também permite um monitoramento de todos os seus passos. Cada vez que você concorda com as políticas de privacidade de um aplicativo, por exemplo, você permite o compartilhamento e até a venda de informações pessoais. Cada pesquisa feita, tudo que se curte, se compartilha, as pessoas com quem você conversa, tudo isso deixa rastros digitais que favorecem a prática de propaganda dirigida, a manipulação de dados e o envio de fake news, uma vigilância total de tudo que você faz. Hoje tudo é possível, você consegue mapear o que uma pessoa faz durante o dia inteiro, porque há câmeras digitais, há uma série de trajetos que são marcados, se você usa um cartão, aquilo também é contabilizado, se você faz uma busca, usa mídias sociais, tudo é de algum modo vigiado. Ou você pode estar acessando uma empresa
empresa aérea várias vezes a passagem, ele pode subir só para você, porque percebeu que você é você, no caso identificou, e ele pode simplesmente aumentar o preço porque sabe que você quer muito aquela passagem. A utilização sem consentimento de informações de mais de 87 milhões de usuários do Facebook reforçou uma tendência mundial de criar uma legislação para a proteção de dados pessoais. Atualmente, há uma liberdade muito grande pela falta de regra e até uma promiscuidade com a utilização, venda, comercialização e utilização abusiva e exagerada dos dados pessoais, sem qualquer chance do consumidor e do cidadão ter algum tipo de controle sobre isso. Aqui no Senado tramitam duas propostas sobre o assunto. O projeto do senador Antônio Carlos Valadares prevê um marco legal de proteção de dados. A proposta estabelece regras para o tratamento de informações pessoais. Os usuários poderão pedir o bloqueio, o cancelamento ou o anonimato nas informações, caso o tratamento dado a eles seja considerado inadequado, desnecessário ou desproporcional. O marco regulatório deve prevenir abusos e coibir o uso ilícito desses dados pessoais sempre que o direito fundamental da privacidade esteja em jogo, esteja em questão. Outro projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e que aguarda a votação dos senadores determina como será a coleta e o tratamento de informações. A proposta estabelece multas para o vazamento de dados e prevê a criação de uma autoridade nacional para fiscalizar e punir as empresas que fizeram mau uso de informações pessoais. Especialistas alertam que se o Brasil não aprovar rapidamente uma legislação sobre o assunto, pode ter problemas até comerciais, já que a Lei de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor na União Europeia prevê reciprocidade de tratamento nas informações que forem compartilhadas com outros países. Como o Brasil não tem até hoje nenhuma lei, isso pode prejudicar o tráfico de dados e informações com a União Europeia. Um dado só pode ser transferido do tratado em outro país se tiver igual mecanismos legais e regulatórios iguais de proteção de dados equivalentes. Precisamos, em outras palavras, reforçar o equilíbrio entre privacidade e inovação. Nesse sentido, queremos conciliar os fundamentos das legislações europeias e norte-americana. A primeira tem evidente protagonismo pró-consumidor, enquanto a segunda tem destacado foco na inovação pró-iniciativas de mercados. O projeto de lei do Senado 330 de 2013 e o projeto de lei da Câmara 53 de 2018 tramitam em conjunto e aguardam votação na Comissão de Assuntos Econômicos. E o Senado começa a examinar nos próximos dias o texto da medida provisória aprovado ontem pela Câmara, que cria o Ministério da Segurança Pública. A instituição vai coordenar as polícias federal, rodoviária e ferroviária. O ministro da pasta poderá, em entendimento com o ministro da Defesa, solicitar ao presidente da República o emprego das Forças Armadas. Outra novidade é a criação de uma escola superior de altos estudos sobre segurança e instituição federal já existente. E nesta quinta-feira, o Diário Oficial da União publicou a lei que amplia as possibilidades de saques da conta dos trabalhadores, funcionários e servidores públicos no PIS e no PASEP. O governo espera que a movimentação de dinheiro ajude a incrementar a economia. Outra lei publicada hoje confere ao município de Nova Veneza, em Santa Catarina, o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.